Olá, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje enviaram um recorte de um podcast para eu comentar, onde o indivíduo que eu não conheço faz um comentário assim cheio de pompa, dizendo que o ser humano não é e não tem mais a imago Dei, ou a imagem e semelhança de Deus. Eu peço para você ficar atento que com 3 versículos eu vou desmontar a tese dessa pessoa. Eu poderia citar vários pais primitivos da igreja, eu poderia citar Agostinho, eu poderia citar Calvino, Wesley, Armínio, eu poderia citar Spurgeon, eu poderia citar N teólogos, teologias sistemáticas quase todas, que vão dizer que o homem ainda é a imagem de Deus, mesmo caído. Mas com 3 versículos eu vou mostrar como ficou a imago Dei depois da queda e o que realmente nós somos de fato. Quem quiser estudos sobre a questão do homem e a sua essência, entre em contato comigo, que eu tenho aqui estudos e eu envio para o teu WhatsApp. É só pedir. Outra coisa que eu quero te explicar. Hoje em dia, os doutores da Bíblia, os doutores da Bíblia, eles estão citando as coisas assim, eles nem têm o capricho mais de abrir, de pegar o versículo, falar aqui nesse texto está dizendo isso e isso, não precisa nem fazer exegese, só citar o texto pelo menos. Não, eles estão tão doutores da Bíblia, tão senhores da situação, que eles simplesmente falam e dizem para as pessoas, é assim porque eu estou falando. Você pode ver. Pode escutar aí vários podcasts, tudo. Ah, pastor, mas é um podcast, não dá tempo de pegar a Bíblia. Bom, se é um podcast, tem 3, 4 horas ali de podcast. Dá tempo sim, pega o celular, dá para procurar ali, fala, dá um tempinho que eu vou achar aqui. E o cara que fez a pergunta que espere, porque ele fez uma pergunta, tem que abrir a Bíblia. Tá certo? Se você não sabe de decor o versículo, então manda o cara esperar um pouquinho, pega lá o procurar do celular, cite o texto bíblico. E você que está me ouvindo, eu vou te ensinar uma coisa básica, que eu já ensinei para todos os meus alunos. A opinião humana não é o que pauta a nossa fé. A nossa fé é pautada na palavra de Deus. Esqueça o ser humano. Se você ficar pautado em seres humanos, em teorias humanas, daqui um pouco você está apostatado da fé. Então fique atento com isso. Deixa eu dar aqui rapidamente os meus recados. Gente, todo o último dia do mês, no caso, todo dia 30, não é o último dia, porque tem mês que é 30, tem mês que é 31, mas todo dia 30, às 22 horas aqui no canal, nós fazemos sorteios apologéticos para as pessoas que estão inscritas lá na nossa plataforma do Apoia-se. Quer participar? Vai lá, se inscreva. E no dia 30, às 22 horas aqui, você poderá concorrer a uma Bíblia apologética com apócrifos, e também a uma Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil e um kit de livros apologéticos do CACP. Então nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Também tem o nosso app e se não se inscreveu, se inscreva, curta e compartilhe o nosso vídeo. Vamos lá, que eu vou soltar aqui e aí você escuta aí o rapaz falando e depois eu volto para comentar. E quero deixar bem claro, eu só peguei um corte, eu não vou ficar comentando o vídeo inteiro, eu vou responder o que o internauta me perguntou. Então eu estou falando pautado aqui, também não acho demérito nenhum da pessoa pensar assim, é um direito dela, não acho que é uma heresia de perdição, nada disso. É certo? Eu só acho que faltou mostrar na Bíblia isso, e isso ele não tem base bíblica, mas vamos lá. Ninguém que nasceu depois da queda é mais semelhança de Deus aí. Hã? Não? Então quando Deus disse, façamos o homem... Façamos Adão. Mas Homem, Adão. Façamos o homem. A palavra Adão tem 2 significados no hebraico. Adão... Bom, até aqui só. Então ele está deixando claro que Adão era a imagem e semelhança de Deus. Aí no caso é Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele vai defender que o homem não é mais a imagem e semelhança de Deus porque caiu. Um outro irmão aí diz que o ser humano
sem Deus, quase está próximo de se tornar um demônio. São teorias, irmãos, que eu entendo, eu até respeito-as, mas eu entendo que falta embasamento bíblico. O ser humano nunca vai virar demônio, e o ser humano, por mais caído que seja, ele nunca vai perder a imago Dei. Não completamente. Tá certo? Você não acha isso na Bíblia. Não tem um versículo bíblico que diz isso. Mas eu vou ler para você alguns versículos que você vai entender que parte dessa imago Dei foi afetada, mas não toda ela. Por isso que o ser humano tem dentro do coração aquele buraco do tamanho de Deus. E aí o que faz o ser humano? Ele busca no sexo, nas drogas, ele busca na vaidade, no orgulho, na religião. Porque o homem procura Deus, é o que ele mais faz. Se nós analisarmos os livros de antropologia, todas as civilizações, até hoje, sempre circuncidaram-se ao redor da religião. Existiram por causa da religião. Senão não existiria. Então a religião é extremamente importante e as pessoas buscaram-na. Agora, por que elas não encontraram a Deus? Porque elas buscam pela sua força carnal e por obras. E a salvação é através do Espírito Santo e pela graça. Está entendendo? Por isso que nós precisamos da graça de Deus para que nossos olhos sejam abertos, sem sombra de dúvida. Voltando à questão, olha lá, 2 Coríntios 4:4, vamos para a Bíblia, né? Não vou fazer igual os doutores aí que estão só falando como se as suas próprias palavras fossem tão importantes quanto a Bíblia. 2 Coríntios 4:4 diz assim: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que é que as pessoas caídas, as pessoas não salvas, elas têm do resquício que sobrou da imago Dei? Elas têm ainda a semelhança, mas não mais a imagem de Deus. Porque a imagem de Deus é o evangelho da glória de Cristo. Compreendem? O próprio Cristo é a imagem de Deus na terra. Então, o evangelho que traz a graça, que traz a salvação, é que faz o homem se tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. E eu acredito que esse processo só vai acontecer na ressurreição, mas quando você se converte, você já está, seu processo de restauração já está iniciado até o dia da ressurreição, onde você será plenamente a imagem e semelhança de Deus, novamente. Vou corroborar o que estou dizendo, para não ficar só com 2 Coríntios 4:4, Tiago 3:9, olha lá. Tiago falando a respeito do homem caído. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Está entendendo? Então veja, ó. Aqui em 2 Coríntios 4:4, Paulo vai dizer que as pessoas não convertidas não são a imagem de Deus. Porque isso tem a ver com o evangelho de salvação. Enquanto elas não forem salvas, elas não podem ser restauradas novamente à imagem de Deus. Tiago 3:9 vai dizer que os homens caídos, que vivem no pecado, que vivem no mundo, foram feitos, e aqui ele está falando de maneira geral, à semelhança de Deus. Então, da imago Dei, nós podemos dizer, ou da imagem e semelhança, que o homem ainda é a semelhança de Deus, mas não é mais a imagem de Deus. Para ele voltar a ser a imagem e semelhança, ele tem que se converter a Cristo e entrar no processo, para que isso aconteça no arrebatamento da igreja e na ressurreição dos mortos. Percebam? Então ainda tem resquício da imago Dei na vida do ser humano? Positivo. E essa imago Dei é que propicia o homem responder à ação de Deus. Porque se o homem não fosse a imago Dei, ou tivesse resquício dessa imago Dei no homem, como é que Deus ia salvar e se comunicar com ele? Aí estaria tudo perdido. Então o homem caído ainda é a semelhança de Deus. Ele perdeu a imagem. Mas aí vem o evangelho da graça,
tem o poder do Espírito Santo, e como ele ainda tem um resquício, ele ainda é a semelhança de Deus, ele vai ouvir. Ele tem essa capacidade, porque a graça preveniente chega e tem como conectar o evangelho à semelhança. E aí acontece o milagre, naqueles que aceitam, de salvação do indivíduo. Percebam? Então eu estou aqui passando para você, meu irmão, aquilo que a Bíblia nos ensina. O homem foi feito à imagem e semelhança. Na queda, ele perde a imagem, mas continua com a semelhança. Na conversão, a imagem de Deus começa a ser restaurada. E eu entendo, aí já é uma compreensão minha, que isso completa-se plenamente na ressurreição, quando a Bíblia fala que nós seremos semelhantes a Cristo. Ou seja, vamos ter um corpo imortal e incorruptível, melhor do que o de Adão, inclusive. E aí, então, voltaremos a ser a imagem e semelhança de Deus, como era o plano inicial do Senhor. É isso. Agora, dizer que o homem não tem mais a imagem e semelhança de Deus, eu acho forçar um pouco a barra. Eu respeito a opinião de quem pensa diferente. Mas eu repito, 90%, eu estou sendo aqui, né, dos que eu conheço, vamos dizer assim, dos teólogos, eu não consigo lembrar um teólogo que nega a imago Dei no homem mesmo caído. Eu não conheço. Sejam teólogos arminianos, ou calvinistas, ou molinistas, ou agostinianos, ou tomistas, eu não consigo lembrar de um teólogo ou de alguma teologia, seja católica, seja ortodoxa grega, seja protestante, que negue a imagem e semelhança de Deus no ser humano. Ainda que caída, ainda que pervertida, ainda que corrompida, mas ele ainda é a imago Dei. Ele ainda é uma criação de Deus. Tá certo? Então, irmãos, tá aí, eu acho que com esses 3 versículos talvez até essa pessoa que falou no vídeo, lá na frente, no podcast, que isso aí é um corte, ele pode te explicar isso. Talvez até ele vá explicar isso. Mas, pelo que eu entendi aqui do corte, ele vai dizer que Adão não tem imago Dei. Adão não é imagem e semelhança de Deus porque caiu. Não é isso que a Bíblia fala. O homem ainda tem a imago Dei, apesar de danificada pela queda, mas ele ainda é a semelhança de Deus. Tá bom? Que Deus nos ajude a entendermos cada dia mais a sua palavra. Se alguém tiver alguma dúvida, estamos aqui à disposição. Um grande abraço e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.